Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula e sua comitiva de ministros e parlamentares chegaram no Japão para celebrar os 130 anos de amizade entre as nações. A visita prossegue até quinta-feira, 27 de março, quando o presidente parte para Hanoi, no Vietnã, para a segunda parte da viagem à Ásia. Esta será a quinta visita de Lula ao Japão e a primeira visita de Estado. De Tóquio, no Japão, o repórter Pablo Mundim traz mais informações. Lula chegou acompanhado dos ministros da Educação, Camilo Santana, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dos Transportes, Renan Filho, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da Agricultura, Carlos Fávaro, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, do Trabalho, Luiz Marinho, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na chegada ao hotel, o ministro de Portos e Aeroportos falou da expectativa de novos acordos e investimentos entre Brasil e Japão. O Japão é o 9º país com mais investimentos no Brasil. Hoje são mais de 700 empresas que investem no Brasil e isso é muito importante para a gente poder cada vez mais ampliar a nossa parceria comercial. Então vamos iniciar essas reuniões bilaterais, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para fazer com que a gente possa apresentar ao longo da semana toda a nossa carteira de opções de investimentos, para que os investidores japoneses, o governo japonês, possa avaliar um conjunto de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, ampliar a nossa parceria no agronegócio. Hoje, a comitiva brasileira não tem compromisso oficial. Já na terça-feira, Lula e Janja participarão da cerimônia no Palácio Imperial, evento realizado pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Pela tarde, Lula deve se reunir com representantes dos conselhos de cidadãos brasileiros no Japão e do Movimento Brasileiro Emigrados. E no final do dia, de um jantar no Palácio Imperial. Esta é a quinta visita do presidente Lula ao Japão, sendo a primeira como chefe de Estado. Em 4 dias de agendas no Japão, Lula deve assinar acordos e memorandos de cooperação, além de se encontrar com empresários. E ao longo da semana vamos trazer mais informações para você sobre a visita do presidente Lula ao Japão. E no portal da Rádio Gov você ouve as falas completas do presidente e dos ministros. Basta acessar radiogov.ebc.com.br. Um dos medicamentos mais caros do mundo, o Zolgensma, utilizado no tratamento da AME, a atrofia muscular espinhal, será ofertado pela primeira vez de forma gratuita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A AME é uma doença rara e degenerativa que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais do corpo, como respirar, engolir e se mover. Lademir Filipim tem as informações sobre esse tratamento. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde anunciou uma estratégia para viabilizar a compra do medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da atrofia muscular espinhal AME, tipo 1. Um acordo de compartilhamento de risco baseado em desempenho foi firmado entre a pasta e a empresa fabricante. Dessa forma, o pagamento está condicionado ao resultado da terapia.
a eficácia do procedimento vai ter o monitoramento de uma equipe especializada. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dos quase 3 milhões de bebês nascidos no país em 2023, 287 apresentaram a atrofia muscular espinhal. O Zolgensma é a primeira terapia gênica incorporada ao SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. A partir de hoje, os pacientes podem ser acolhidos e fazer os exames preparatórios nos 28 serviços de referência para tratamento de AME no SUS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A notícia aí é sobre o tratamento pelo SUS, né, dessa doença rara. Falar um pouquinho aqui das doenças raras, que são um grupo muito diversificado de condições que afetam um número relativamente pequeno de pessoas. Por isso que é chamado doença rara, né? Isso um número pequeno de pessoas em comparação à população em geral. No Brasil, uma doença é considerada doença rara quando afeta 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Existem milhares de doenças raras, cada uma com seus próprios sintomas e características únicas. É muito difícil, inclusive, diagnosticar exatamente por isso, porque ele não é um negócio aqui que o cara... é uma virose. Não, ele tem características completamente particulares, individuais. Algumas são bem graves, por exemplo, essa da atrofia muscular espinhal, né? E leva à incapacidade, redução da expectativa de vida ou até mesmo à morte. Muitas doenças raras não têm cura e o tratamento se concentra no alívio dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida. As causas das doenças raras estão sendo estudadas ainda, a maioria é genética, né? Alterações genéticas que podem ser herdadas ou ocorrer espontaneamente durante o desenvolvimento da própria vida do indivíduo. Algumas têm causas ambientais, como exposição a substâncias tóxicas ou infecções, e muitas doenças raras continuam com causas desconhecidas. Algumas doenças raras tem a AME, que a gente falou aí, a atrofia muscular espinhal, a fibrose cística, que é uma doença genética que afeta os pulmões e o sistema digestivo. A ELA também já está mais ou menos famosa, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas responsáveis aí pelo controle dos músculos. E também, surpresa, né? Síndrome de Down. É uma condição genética causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21, síndrome de Down também está qualificada aí como doença rara no Brasil. Vamos continuar falando de saúde, agora sobre vacinação contra a gripe. Coisa mais simples, né? Os estados já começaram a receber os imunizantes. Ao todo foram adquiridas 73 milhões de doses para garantir a imunização dos grupos prioritários em 2025. Natália Kozlik conta pra gente. No primeiro semestre, está prevista a distribuição de 67 milhões de doses da vacina contra a gripe para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Nessas regiões, o pico de casos ocorre no outono e no inverno, entre abril e junho. O imunizante já começou a ser enviado aos estados, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. São 3 vírus nessa vacina, então a vacina 3 em 1, e que com essa proteção garante uma redução do risco de casos graves e óbitos em relação à influenza. Começamos a distribuir para os estados pouco mais de 5 milhões de doses. Até o final desse mês de março, vamos chegar a 35 milhões de doses. Até o final do mês de abril, 67 milhões de doses em 20 estados. A meta do governo é vacinar 90% dos grupos prioritários do calendário nacional de vacinação, que incluem crianças, gestantes e idosos. A campanha de reforço da vacinação terá início em 7 de abril para todo o público-alvo. A estratégia será mantida ao longo do ano, mas a recomendação é para que as pessoas possam ser vacinadas já neste semestre, antes da chegada do inverno, como alertou o ministro Padilha. A gente vai correr para chegar nessa meta. É muito importante que as pessoas se vacinem antes do inverno começar,
que garante maior proteção, a gente vai deixar a vacina o ano inteiro para a gente poder atingir essas metas. E não perder nenhuma oportunidade vacinal. No segundo semestre, será a vez de atender a região norte, que devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, apresenta maior circulação do vírus nesse período do ano. O valor total do investimento do governo é de R$ 1,3 bilhão e o público-alvo é de 81 milhões de pessoas. Reportagem Natália Kozlik. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões. O tratamento pode ser longo, hein? Mas se tratada corretamente até o final, a tuberculose tem cura. E é importante fazer o tratamento mesmo longo, mesmo chatinho, até o final, porque só assim que cura. Depois, piora, volta, aí já viu, né? O INSS garante benefícios a trabalhadores com a tuberculose. Claudimário Carvalho explica. O Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março, chama a atenção para a gravidade da doença e os direitos dos trabalhadores afetados. Quem precisa se afastar do trabalho por causa do tratamento pode ter direito a benefícios do INSS. O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, é concedido a segurado que não consegue trabalhar durante o tratamento. Já a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser garantida caso a doença cause sequelas graves que impeçam a pessoa de exercer qualquer atividade profissional. A tuberculose ativa está na lista de doenças graves que dispensam a carência do INSS, mas é preciso estar inscrito na Previdência ou dentro do período de graça, que é quando o trabalhador mantém a qualidade de segurado na data do diagnóstico. A concessão dos benefícios depende da perícia médica federal. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, através da opção Pedir benefício por incapacidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E agora, educação. A gente volta a falar aqui no Assunto Federal sobre a restrição do uso de celulares nas escolas. A novidade é que a publicação de uma resolução que define diretrizes para o uso de dispositivos digitais em ambiente escolar. Lucília Araújo tem os detalhes. O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução que define diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais em escolas e a integração da educação digital e midiática ao currículo. De acordo com o governo federal, a medida faz parte da Estratégia Nacional Escolas Conectadas e busca garantir a cidadania digital e aprimorar o ensino com tecnologia. Conforme a resolução, o uso de celulares e dispositivos digitais é permitido apenas para fins educacionais, com mediação dos professores. Fora desse contexto, é proibido, inclusive nos intervalos. O Ministério da Educação orienta que, para a educação infantil, o uso de telas deve ser restrito e deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Já nos ensinos fundamental e médio, a introdução dos dispositivos vai ser gradual e tem de respeitar o desenvolvimento dos alunos. Cada escola deve decidir como armazenar os aparelhos durante as aulas. Segundo o MEC, a norma prevê capacitação para professores e ações voltadas à saúde mental dos estudantes. Além disso, estabelece que a adaptação dos currículos ocorra em 2025, com implementação total em 2026. A medida complementa a lei que restringe o uso de celulares nas escolas e vai permitir exceções para acessibilidade e atividades educativas. Acesse mais informações da resolução em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Olha, quando lançaram esse negócio de restrição, eu fui lá nesse gov.br/MEC. Tem umas cartilhas super interessantes. Você que é da área de educação, está precisando de uma orientação, vai lá porque é bem legal mesmo. É orientação para os alunos, como falar com os alunos, com os pais, com os próprios professores. É bem interessante, hein? Vamos lá. Para garantir a alimentação indígena, o governo destinou 12 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos indígena. Claudimário Carvalho explica a medida. O governo federal destinou 12 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos indígena em 4 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A medida, segundo informações do governo, é para fortalecer a produção alimentar nas comunidades e garantir o acesso a alimentos saudáveis, mas com respeito à cultura local. No Mato Grosso do Sul, os próprios indígenas fornecem alimentos para escolas e unidades de saúde. Já Santa Catarina e Rio Grande do Sul aderem ao programa pela primeira vez, o que deve ajudar na segurança alimentar após as crises climáticas de 2024. A iniciativa também atende indígenas que vivem em áreas urbanas, com oferta de cestas de alimentos para reduzir a fome e problemas nutricionais. De acordo com dados do programa, a insegurança alimentar indígena é um problema histórico agravado por conflitos territoriais e mudanças climáticas. Esse trabalho busca fortalecer a produção local e garantir a autonomia das comunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A primeira vez que eu olhei essa notícia aqui, eu falei, vão dar de comer para os índios? Fiquei surpreso, o programa de alimentação indígena, não, é o contrário, vão comprar os alimentos dos indígenas, né? É um programa do governo federal específico que compra alimentos diretamente dos agricultores indígenas. O objetivo é distribuir esses alimentos, que seriam orgânicos, né, de melhor qualidade, a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, o que acontece? Isso fortalece a agricultura familiar indígena, combate a fome e a pobreza, que é o principal, promove uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, gera renda para as famílias de agricultores indígenas, estimula a economia local, promove a sustentabilidade e também o respeito às culturas indígenas. Isso é fundamental, né? Como é que funciona? O governo vai lá, compra alimentos produzidos de maneira sustentável dos indígenas e disponibiliza para famílias, para grupos de vulneráveis, né? Então, no Ceará tem um bom exemplo e em Rondônia também. No Ceará, o PAA indígena é coordenado pela SDA e executado pela Prefeitura Municipal, pelas prefeituras, né, de alguns municípios de lá. Em Rondônia, o PAA indígena tem se consolidado como um modelo de política pública bem eficaz. Então, aí a gente acompanha o desenvolver deste programa. Vamos lá, seguindo aqui o nosso giro de notícias. Tem alguma novidade aí da Bahia? O governo vai assumir gestão de trechos de rodovias da Bahia, como a BA-526 e a BA-528. Vamos saber mais com Lademir Filipim. O governo federal vai assumir, a partir de 15 de maio de 2025, a gestão dos trechos das rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528, na Bahia, anteriormente administrados pela concessionária Via Bahia. A decisão resulta de um acordo mediado pelo Tribunal de Contas da União, que visa solucionar conflitos administrativos e judiciais que vinham impedindo investimentos e melhorias nessas importantes vias. Até o novo leilão, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, será responsável por garantir a operação e a conservação das rodovias, realizando obras do pavimento e assegurando a continuidade dos serviços aos usuários na BR-324. Paralelamente, a Infra SA está elaborando estudos para um novo contrato de concessão com previsão de leilão ainda em 2025. O objetivo é atrair investimentos significativos para a modernização e ampliação da infraestrutura rodoviária na Bahia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E agora vamos falar de cultura. O governo federal garantiu a manutenção dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2025.
O novo texto da LOA permite a recomposição orçamentária das despesas obrigatórias por meio de ato do Poder Executivo, o que assegura a continuidade dos investimentos no setor cultural. Os repasses aos estados e municípios vão ser feitos de forma integral, desde que as administrações locais cumpram os critérios estabelecidos por decreto. Para ter acesso à verba, os entes federativos devem comprovar a execução mínima de 60% dos valores recebidos. O monitoramento do uso do dinheiro vai ser realizado no dia 1º de julho de 2025 e os resultados vão ser divulgados por meio de uma portaria do Ministério da Cultura. Semana passada a gente falou sobre o lançamento do Crédito do Trabalhador, aquele programa que permite a profissionais com carteira assinada acesso ao consignado com tarifas mais baixas e garantia do FGTS. E até o momento, mais de 40 milhões de simulações foram solicitadas. Eu estou até lembrando aqui que o ministro teve sexta-feira aqui com a gente, na Voz do Brasil. Ele falou, calma, gente, calma. Não é para sair correndo pegar empréstimo, não. É para facilitar a vida do trabalhador, sim. Agora, joga lá quanto você precisa e espera 1, 2. O ministro falou em até 10 propostas para escolher a melhor. O pessoal desespera, aí se atrapalha mais ainda, né? Vamos lá, vamos ouvir a notícia aqui com Lademir Filipim. Mais de 40 milhões de simulações de empréstimos foram feitas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A procura é motivada pelo programa Crédito do Trabalhador, anunciado pelo governo federal. Até o momento, mais de 4 milhões de propostas foram solicitadas e mais de 11 mil contratos foram assinados. Os dados chegaram ao Ministério do Trabalho e Emprego por meio da empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev. O volume de acesso a CTPS digital está 12 vezes maior na comparação com os últimos 3 meses. O Crédito do Trabalhador libera o crédito consignado para 47 milhões de pessoas com carteira assinada. Esse contingente inclui trabalhadores domésticos rurais e microempreendedores individuais. A modalidade de crédito está disponível para todos os trabalhadores de carteira assinada somente da Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, todos os bancos vão estar aptos para ofertar o crédito por meio das plataformas digitais do sistema privado. Para mais informações, acesse gov.br/trabalho e emprego. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O governo federal lança edital de 150 milhões de reais para reflorestar áreas de assentamentos. É a iniciativa Restaura Amazônia. Claudimário Carvalho. O governo federal lançou um edital de 150 milhões de reais para restaurar áreas degradadas em assentamentos da reforma agrária na Amazônia. O investimento faz parte da iniciativa Restaura Amazônia e será aplicado em 3 macro-regiões. Vai abranger 7 estados, do Maranhão ao Acre. A expectativa é beneficiar mais de 200 mil famílias em 945 assentamentos para promover recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Brasil tem o compromisso de preservar a floresta ao mesmo tempo que melhora a vida das comunidades locais. O edital financia até 27 projetos com investimentos de 5 milhões de reais cada. Os recursos vêm do Fundo Amazônia. Entidades sem fins lucrativos podem enviar propostas até 21 de junho. O prazo de execução dos projetos será de 48 meses, sendo os primeiros 2 anos dedicados à implementação das ações de restauração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 60%. Goiânia, em Goiás, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 45%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. O município de Orocó, em Pernambuco, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 24 e 36 graus. A umidade do ar é de 70% a 30%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 98% a 68%. Macapá, no Amapá, fica com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 98% a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. A cidade de Araras, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com muitas nuvens, com pancadas e chuva isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Orocó, em Pernambuco, Araras, em São Paulo e Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, como falou aí o Lademir, né? Completando mais um ano hoje. Orocó, em Pernambuco, olha que legal. Todos os estabelecimentos de saúde de Orocó são públicos. Tem 10 UBSs, 1 CAPS, 7 equipes de saúde na família, 3 equipes do Brasil Sorridente, 1 médico do Mais Médico, 30 agentes de saúde e 26 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola, tudo custeado pelo governo federal em Orocó, Pernambuco. Araras, em São Paulo, é potência aí, né? 149 milhões de reais contratados em operações de crédito produtivo para o pessoal, né? Quase 16 milhões em créditos para investimento público oferecido pelos bancos federais. 21 milhões contratados pelo Pronamp, que é aquele programa do governo federal que oferece crédito para micro e pequenas empresas. Tudo isso em Araras, São Paulo. O objetivo é ajudar no desenvolvimento e fortalecimento ainda maior dos negócios.
Arroio Grande, Rio Grande do Sul, lá tem 298 milhões de reais em 574 contratos para financiar a produção dos grandes, né? A produção do agro. E também 15 milhões em 168 contratos via Pronaf. E olha, 21 agricultores familiares venderam diretamente para o governo federal através do PAA, o Programa de Alimentação, ou de Aquisição de Alimentos, né? Isso em Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Como é que eu sei disso? Eu abri aqui o Comunica BR. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR. Aí você vai abrir lá a página, coloca lá o nome da sua cidade e o estado, vai ter um mundo de informações para você. Agora, pelo horário de Brasília, 4h30. Assunto Federal. Momento Entrevista. O assunto da entrevista de hoje é o Minha Casa Minha Vida Reconstrução, ação do governo federal para garantir moradia a famílias do Rio Grande do Sul que tiveram suas casas destruídas pelas enchentes que devastaram o estado entre abril e maio do ano passado, afetando mais de 2 milhões de gaúchos e que deixaram centenas de desabrigados e desalojados. A jornalista Vanessa Leda conversou com o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, no jornal Brasil em Dia. Vamos ouvir aí. Secretário, vamos falar um pouco dessa modalidade Minha Casa Minha Vida, compra assistida. Agora, em março, chegaram aí a marca de 1.000 contratos no programa Minha Casa Minha Vida Compra Assistida, que faz parte, ele está dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Qual que é a avaliação que o Ministério das Cidades faz desse compra assistida no Rio Grande do Sul? É uma avaliação muito positiva, porque primeiro nós traçamos duas estratégias. Dentro do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, nós temos a estratégia de curto prazo, que é o compra assistida, ou seja, comprarmos imóveis usados em boas condições para já poder colocar as famílias nessas moradias. Essa foi a de curto prazo. E a de médio prazo, que é a construção de novas moradias. Essas duas estratégias estão juntas em tempos de resposta diferentes e nós avaliamos que nas duas temos tido bons resultados. Bom, falando sobre o compra assistida, de fato nós chegamos na semana passada ao número de 1.000. Hoje, acabei de receber aqui, Vanessa, já estamos no número de 1.100 unidades. É um processo que vem avançando muito rápido e eu diria o seguinte, foi uma modalidade inédita, criada em tempo recorde e de forma exclusiva ao Rio Grande do Sul para atender o tamanho, né, enfim, atender numa escala proporcional ao tamanho da tragédia. A gente faz uma avaliação positiva porque se você considerar da primeira família que teve a sua homologação publicada, ou seja, as famílias comprovadamente atingidas, foi em agosto do ano passado. Então, de lá para cá, se passaram aí 7 meses e nós já chegamos a esse número de 1.000 e é um número que está escalando muito rapidamente por conta dos ajustes e por conta das melhorias que nós temos feito. Então, considerando um processo normal de construção, que levaria 1 ano e meio, 2, e considerando até mesmo, Vanessa, um processo normal de financiamento, você financia, quem já financiou sabe que leva alguns meses, a gente entende que a resposta ela já está sendo definitiva, já está sendo com um imóvel, enfim, apto para a pessoa morar e tudo isso feito num esforço muito grande e num espaço relativamente curto de tempo. Então, nós entendemos que é um case de sucesso e ainda que tenham desafios, nós tenhamos melhorias a fazer, a resposta está sendo muito efetiva na nossa estratégia de curto prazo, além das ações de médio prazo também que a gente tem feito. Agora, secretário, também tem ações de médio prazo, então. Então, eles são imóveis usados, em boas condições, mas para quem que ele é voltado? Como que faz para participar? Quem ainda não entrou com esse pedido? Explica para gente. O primeiro desafio nosso, Vanessa, é constatar que aquelas famílias foram de fato atingidas. Então tem todo um processo que é a prefeitura primeiro identificar as famílias, esse processo de validação pela Defesa Civil Federal, depois isso sobe para o Ministério das Cidades, vai para o Dataprev, Caixa Econômica, tem todo um processo de verificação para que a gente possa de fato garantir que o recurso público que está sendo aplicado está sendo para famílias de fato atingidas. Então esse é o nosso primeiro desafio. Quem pode participar? Famílias que têm
tem renda até R$ 4.700, que são a faixa 1 e a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. E claro, a pessoa precisa ter tido ali o ateste, né, de que a sua casa foi destruída ou interditada de modo definitivo. Então, após todo esse processo de homologação, essa família, há uma publicação do nome dela com essa homologação, e aí ela pode entrar na nossa primeira esteira, que é a do curto prazo, como eu disse. Se por algum motivo essa pessoa não escolher o imóvel ou não encontrar o imóvel, ela não fica sem. Lembrando que o presidente Lula e o ministro Jader já determinaram que nenhuma família do Rio Grande do Sul vai ficar sem a sua casa nova, nenhuma família atingida. Então, se ela não puder, por algum motivo, escolher o seu imóvel dentro do Compra Assistida, ela vai para a lista que receberá a casa construída, né? A nova casa que será construída também nesses municípios. Certo. E esta modalidade Minha Casa Minha Vida Compra Assistida, ela está disponível apenas no Rio Grande do Sul ou tem planos de expansão, já tem em outras regiões do país? Não, hoje ela está concentrada no Rio Grande do Sul, que é onde a gente encontra um desafio em maior escala para uma resposta rápida, né? É óbvio que esse desenho ele se torna uma possibilidade para outras respostas e outras ações. Agora, claro, para isso acontecer, nós precisamos de um alinhamento de governo e da definição superior sobre como serão as estratégias para outras situações. Mas hoje ela está restrita ao Rio Grande do Sul. Secretário, quais são as outras ações que o Ministério das Cidades tem desenvolvido aí nesse processo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul? Vanessa, o Ministério das Cidades, desde o primeiro dia das tragédias, tem dado uma atenção muito especial. Aqui na Secretaria Nacional de Habitação, sob a orientação do ministro Jader, a gente tem acompanhado diariamente o Rio Grande do Sul. Temos uma equipe exclusiva cuidando dos assuntos, fazendo interlocução com as prefeituras, com a Caixa Econômica, enfim, com todos os atores envolvidos. E, além daquela ação de curto prazo que eu falei do Compra Assistida, nós também destinamos, ao todo, nós destinamos R$3,5 bilhões só para construção de casa, só para habitação, né? Então, além do orçamento para o Compra Assistida, nós também estamos destinando 11.500 casas para regiões urbanas, mais 2.000 unidades para moradia rural, além de outras 1.333 para municípios especificamente abaixo de 50 mil habitantes. Mas no todo, Vanessa, nós estamos falando de quase 25 mil unidades habitacionais que o governo federal está provendo recurso para o Rio Grande do Sul. Então, é uma ação muito robusta, de um volume recorde de investimentos para a gente poder fazer frente ao desafio aí. E além disso, aqui dentro do Ministério das Cidades, não é um assunto aqui da minha pasta, mas vale mencionar, existem R$6,5 bilhões reservados para ações de drenagem urbana, justamente para evitar que tragédias como a que aconteceram se repitam, fazendo ações estruturais. Acho que eu queria destacar o caráter das soluções do Ministério das Cidades e do governo federal tem sido um caráter de solução permanente, ou seja, o que está sendo investido não é só para fazer frente a algo agora e depois a gente resolver na frente. Não. Todo o dinheiro está sendo destinado para ações que serão permanentes, que trarão solução de uma forma muito robusta e estrutural para o povo do Rio Grande do Sul. Maravilha, secretário. Antes da gente terminar, qual é a fonte de informação aí? A pessoa quer se informar, quer ir atrás desse imóvel, o que ela tem que buscar? Olha, primeiro, a pessoa que está nos assistindo e foi atingida pelas enchentes e por acaso ainda não entrou nesse processo, precisa procurar a sua prefeitura, porque a prefeitura está fazendo o cadastramento, está validando essas famílias, e aí a partir desse momento, a prefeitura é que tem a bola da vez para poder verificar junto com a Secretaria de Defesa Civil a homologação desse imóvel destruído. Após isso, o processo corre junto aqui ao Ministério das Cidades, com a maior celeridade possível, com muita atenção da nossa parte, mas a primeira coisa é a pessoa procurar a prefeitura, e ela também pode se informar no site do Ministério das Cidades. Assim que a pessoa abrir o site do Ministério, tem já num primeiro momento do site, ali, no primeiro local, já tem um banner com as informações sobre o Rio Grande do Sul, e lá ela pode se informar sobre tudo, todas as nossas ações e todas as regras referentes ao programa habitacional aí no Rio Grande do Sul. Ouvimos a entrevista do secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos falar agora sobre café. Quem aí não recusa uma xícara de café acompanhado de um pão de queijo, né? O Prosa Rural de hoje traz um bate-papo com o pesquisador da Embrapa, Henrique Alves, sobre os aromas e sabores dos cafés canéforas brasileiros. Prazer, hein? Vou conhecer aí o canéfora. Vamos ouvir. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que leva até você informações e conhecimentos sobre o mundo agropecuário. Hoje mergulharemos no fascinante universo dos cafés canéforas brasileiros. E para falar sobre esse assunto, convidamos Henrique Alves, pesquisador da Embrapa Rondônia. Ele vai compartilhar com a gente suas valiosas perspectivas e a crescente valorização dos cafés canéforas. A nossa proseira Emanuele Araújo conversou com ele. Acompanhe. Um dedo de prosa. O que é um café especial? Então, quando a gente fala de especialidade no mundo do café, tem algumas nuances que precisam ser percebidas. A primeira delas, a gente tem um aspecto técnico. Então, sob o aspecto técnico, um café especial ele tem que ser perfeito. O que é ser perfeito? É um grão bem formado, com todas as suas capacidades nutricionais, com os aspectos sensoriais dentro do seu melhor, né? Então, isso engloba propriedades físicas, propriedades químicas, que vão refletir no sensorial. Então, é o efeito de um conjunto de ações que o cafeicultor faz durante o ciclo produtivo, que vai desde o plantio, a escolha das variedades, até a colheita, pós-colheita e armazenagem do café. Então, esse conjunto do saber fazer do produtor que vai dar um café tecnicamente perfeito e especial. Mas existe também o outro aspecto do que torna um café especial. Um café ele pode ser tecnicamente perfeito e não ser considerado um especial. Por que isso? Porque um café especial ele também engloba parte de sustentabilidade na produção e a parte social da produção do café. Então um café, por exemplo, que ele pode ser maravilhoso na xícara, se ele tiver exploração de mão de obra de forma inadequada, trabalho análogo à escravidão, ou se na sua produção não for sustentável e estiver danificando solo, nascente, matando insetos e animais, esse café, apesar de tecnicamente ser perfeito, ele não é especial. Então é esse conjunto do saber fazer e fazer bem feito com a parte social e a parte de sustentabilidade. E aí quando você tem um café especial, ele tem a história. E essa história, esse enredo do campo à xícara conta. Então, quanto mais especial essa história, mais inusitada, mais interessante, mais especial é o café. Então, eu falo que ele tem que alimentar o corpo e a alma. Então, você tem que se degustar ao mesmo tempo que você está sabendo que aquele café está ajudando uma família, está ajudando a preservar uma forma de vida. Pode ajudar até, como é o caso dos robustas amazônicos, a diminuir pressão sobre a floresta, porque ele traz renda para esses cafeicultores. Então, você tem que ter a sensação que você está salvando o mundo enquanto você bebe uma xícara de café. Fala-se muito sobre a indicação geográfica do tipo de denominação de origem. O que significa isso para o café? Então, a indicação geográfica, ela é um processo de reconhecimento da excelência e da qualidade de um produto ou serviço. No caso dos cafés, né, principalmente dos robustas amazônicos, esse reconhecimento ele leva em consideração todo o conjunto produtivo. Então, assim, é um café que primeiro tem notoriedade pela sua qualidade, e essa qualidade ela tem um vínculo com o saber fazer do cafeicultor,
com o modo de produção e com o espaço onde que ele é produzido. Então, existe características, um conjunto de características de clima, de solo, do valor cultural do produtor, genético, em que essa combinação ela é única naquela região. E se essa combinação é única naquela região e por meio dela tem um café com características físicas, químicas e sensoriais únicas, ela recebe um selo de indicação geográfica. No caso dos robustas amazônicos, esse selo de indicação geográfica, ela é do tipo denominação de origem. Por quê? Existe essa excelência, essa qualidade e ela está vinculada àquele local, àquele terreno, à forma de fazer. A indicação de procedência, que é outro tipo de denominação, ela está mais vinculada ao saber fazer do que à região. Mas no caso da denominação, não. É o conjunto da obra. É a mais complexa das indicações geográficas. Pesquisador Henrique, você mencionou a influência do clima, região, solo, dos valores genéticos e culturais. Então podemos dizer que existe um padrão de características para os cafés canéforas? Ou há uma grande diversidade sensorial entre eles? Então, é interessante você falar nisso, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de padrões, a gente está falando de diversidade. Hoje, existe o protocolo de degustação de robustas finos, que, na verdade, desde 2010 que ele foi lançado, que é uma forma de valorizar e representar todos os aspectos sensoriais da bebida. Então, ali estão os padrões. O que esperar da bebida de robusta fino? Então, os provadores, que são os R-graders, os robustas graders, que são os degustadores, eles estudam, fazem treinamento para poder identificar sensorialmente tudo que tem de bom naquele café. Quais são as características que são intrínsecas dos grãos de cafés canéforas, robustas e conilons finos. Agora, sobre a diversidade sensorial, a gente pode falar que a diversidade sensorial dos cafés da espécie canéfora é ainda maior do que a encontrada nos arábicas. Tudo isso em função das características da região de onde se formou esses cafés, na África, da característica de fecundação cruzada. Então isso traz maior diversidade genética, maior diversidade sensorial na xícara. E essa diversidade ela é grande também em função dos processos produtivos, combinação entre genética e o processo produtivo, principalmente de colheita e pós-colheita. Então a gente encontra hoje cafés, por exemplo, os cafés naturais, que eles têm uma bebida que tem notas de caramelo, chocolate, são notas um pouco mais fechadas e muito agradáveis, muito doces, que vão também às vezes para castanhas, avelãs. A gente tem cafés, por exemplo, os despolpados, que são submetidos também à secagem lenta, assim como os naturais, que ele tem maior leveza. São cafés mais sutis, continua tendo padrão de castanha, chocolate, caramelo e, dependendo do processo do despolpamento, uma ligeira acidez. E nós temos os cafés que são a novidade do momento nos canéforas, tem microlotes maravilhosos que são do processo de fermentação anaeróbica. Então é um processo de fermentação autoinduzida em que você utiliza a microbiota que já está nos frutos do café. Então você tem uma coleta seletiva, todo o processo. Depois você deixa em bombonas, que são bioreatores, fermentando de 10 a 20 dias. 10 dias você quer fermentação de aspecto mais leve, 20 dias mais intenso. E assim, as nuances que você tira disso são muitas. Você vai desde acidez frutada, aspectos meio florais na bebida, licorosos, vinhosos. Então assim, você tem alguns mais alcoólicos, então você tem uma gama grande e isso traz mais complexidade àquela bebida que já era boa naturalmente. Então é como se você estivesse acrescentando camadas sensoriais. Então a bebida fica mais complexa e isso complementa ainda mais a diversidade. Às vezes a pessoa fala, eu bebi um café conilon ou robusta, bebi todos. Não, completamente equivocado, porque a diversidade é muito grande. Se você bebeu um, não gostou com aquele processo, testa outros processos. Ou se você gostou desse, testa outros também, porque você pode gostar de outros. Que maravilha essas informações que o pesquisador Henrique Alves trouxe pra gente. Bem, voltamos ao nosso tema de hoje sobre os cafés especiais. Continue ligado, amigo ouvinte, porque temos uns pitacos para você. Pitacos da hora.
já é possível encontrar o café canéfora fino. Apesar dele ser uma novidade, está muito vinculado ainda a microlotes, mas cada ano que passa, mais produtores estão produzindo e esses produtores estão aumentando a escala da produção desses cafés finos. Então, por exemplo, o Robusta Amazônico hoje, a Três Corações, né, que é a maior empresa de torrado e moído do país, ela tem 2 projetos lindos. Um é o projeto de cafeicultura indígena, com os cafeicultores de Rondônia, que chama Tribos, e você consegue comprar no mercado virtual dela, se encontra nas prateleiras, o café Tribos. E esse café são microlotes e ele já está vinculado com cada indígena, cada cafeicultor indígena que produziu aquele microlote. Então tem a sua história, as características do café. Então é um café étnico, que valoriza o protagonismo indígena, qualidade do café e principalmente está vinculado com a proteção da floresta. Então é aquela coisa que você tem a sensação de estar salvando o mundo enquanto bebe café. A gente tem um outro projeto da Três Corações que chama o Florada, que são os cafés produzidos por mulheres. E esses cafés também têm uma história muito bonita com as cafeicultoras de Rondônia, que a gente tem um programa, né, das Mulheres do Café de Rondônia. E elas, quando abriu a oportunidade também para os cafés canéforos, que inicialmente era só para os arábicas, essas mulheres enviaram as amostras e da primeira à última edição, os principais classificados são os cafés de Rondônia, porque a gente vê que tem esse engajamento das mulheres, tem essa valorização do trabalho feminino e as mulheres, elas têm uma aptidão a mais em fazer qualidade. Então, assim, são só 2 exemplos, mas nós temos cafeicultores como a família Bento, a família Hel, a família Lima, Café Aruá, tantos outros que já estão construindo microtorrefações em suas propriedades e eles começam a vender no seu entorno. No caso da família Bento, eles já exportam para outros estados e eles conseguiram fazer com que todo o café que eles produzam seja torrado, moído e vendido. Então está levando a história deles, está agregando valor na produção e com isso eles trouxeram uma atividade nova para a propriedade deles, que é o turismo rural. Então eles agregam valor no grão e agregam valor com o turismo rural, que são as pessoas interessadas em conhecer o que é que tem de tão especial naquele café que eles identificam na xícara, eles querem conhecer no campo. Então sim, ainda são lotes raros, ainda não tem no volume às vezes que as pessoas gostariam, mas está crescendo ano a ano, mas existem esses exemplos que vêm se multiplicando ao longo da cadeia. Então assim, isso torna esses cafés sim mais raros, mais artesanais e até mais diversos, porque cada família tem o seu meio e a sua forma de fazer qualidade. Alguns se apegam a um clone específico, outros num processo diferente, numa pós-colheita diferente, e quase todos passam pela mão da família. Então a família que está imbuída desse processo. Então assim, o conjunto da obra leva esses cafés a serem genuinamente especiais, porque não só eles têm a qualidade sensorial, que quem tomar vai gostar, mas ele envolve a valorização da família, que é importante, a continuidade, né, da família. Então os jovens estão continuando no campo, porque eles estão agregando valor, estão tendo qualidade de vida. Então assim, é um café genuinamente, verdadeiramente especial, porque tem os aspectos sensoriais importantes e necessários do café fino e tem todos esses outros aspectos que são o aspecto social e de sustentabilidade. Então, assim, quem compra cafés amazônicos de produção sustentável, com certeza está ajudando a manter a floresta em pé. É sempre enriquecedor ouvir especialistas apaixonados pelo que fazem. Agradecemos ao pesquisador Henrique Alves por tudo que compartilhou conosco. E é com esse direcionamento que você, querido ouvinte, pode explorar novos sabores e contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva. Como é muita informação para um programa só, você pode acessar as publicações sobre os cafés especiais e muito mais que estão disponíveis na página da Embrapa Rondônia na internet. O endereço é www.embrapa.br/Rondônia/publicações. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Rondônia. É só ligar. 69 é o DDD. Telefone 3219-5004. Mas se preferir um atendimento pela internet,
Você pode acessar o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Assim encerramos mais um episódio do nosso programa. Agradecemos a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nessa jornada sensorial. Até a próxima e não se esqueçam, continuem explorando os aromas e sabores dos cafés brasileiros. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Emanuele Araújo. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Rondônia. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. O Hospital do Câncer de Pernambuco recebeu investimentos de mais de 13 milhões de reais. O anúncio foi feito pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, na última sexta-feira, 21 de março. Quem conta é Mariana Leite, no Minuto Ciência. Minuto Ciência. No ano em que o Hospital de Câncer de Pernambuco completa 80 anos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta sexta-feira um investimento de 13,2 milhões de reais para a unidade de saúde localizada no Recife. A instituição foi contemplada pelo programa Pro-Infra Centros Temáticos FINEP, com recursos oriundos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da FINEP, que será aplicado para a criação do Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia, o primeiro do tipo no estado. Com a liberação inicial de 11 milhões, o HCP vai ampliar o Centro de Pesquisa Clínica, que passará de 200 metros quadrados para 800 metros quadrados. Com a ampliação, o espaço vai abrigar também o Laboratório Translacional em Oncologia, que será fundamental para armazenar amostras com alta qualidade de pacientes para fins de pesquisa, como detalhou a ministra Luciana Santos. O HCP tem uma tradição, uma referência, atende 50% dos pacientes de câncer do estado de Pernambuco e atende até de outras regiões do Nordeste. Com isso, o Hospital de Câncer inaugura uma fase de pesquisa e desenvolvimento, podendo aprimorar alternativas para salvar mais vidas. O presidente do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer de Pernambuco, Ricardo de Almeida, ressaltou a importância do investimento do MCTI e a presença da ministra no evento. Sua presença demonstra também para nós o apoio e o compromisso do governo federal com a ciência, com a tecnologia e inovação e com a saúde pública do país. Os editais da FINEP são instrumentos fundamentais para reduzir as desigualdades de inovação em nosso país. A governadora de Pernambuco em exercício, Priscila Krause, o deputado federal por Pernambuco, Renildo Calheiros, o diretor financeiro de crédito e captação da FINEP, Márcio Stefani, entre outras autoridades, também marcaram presença no ato. Reportagem, Mariana Leite. Minuto Ciência. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando aí a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipim. E tá chegando ao fim o nosso assunto federal. Começamos bem a semana, né? Eu volto amanhã, 4 horas da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de segunda para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.